Nós vamos meditar na palavra do Senhor que está lá no livro de Atos. Atos 13, versículo 2 e o versículo 3. E depois nós vamos lá para o capítulo 15. Nós vamos ler depois do versículo 36 ao 39. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Capítulo 15, versículo 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Complete, Senhor, ao nosso coração. Amados, rapidamente, parafraseando aqui a palavra do Senhor, nós queremos trazer aí para os irmãos, primeiramente, sobre o chamado de Paulo, até então conhecido antes como Saulo, e nós conhecemos muito bem essa história, não vamos entrar nessa questão, mas só para entendermos que Saulo foi um daqueles que Deus chamou, designou, e Deus escolheu para ser um propagador, para ser um que levaria o evangelho do Senhor às nações pagãs, aos gentios. Ele foi levado, aleluia, escolhido por Deus para ser mensageiro das boas novas. E meus amados, e a Bíblia nos conta que desde o momento em que Saulo recebeu esta ordem, que ele recebeu esta unção, ele teve este encontro com Jesus e entendeu o seu chamado, entendeu o seu propósito, a Bíblia nos diz que ele então segue o seu caminho dentro da visão de Deus, dentro dos propósitos do Senhor, seguindo à risca o seu chamado. Aleluias. E meus amados, quando nós vamos estudando e vamos lendo a história de Paulo, nós podemos encontrar que verdadeiramente, com muita excelência, Paulo exerceu o seu ministério. Ele alcançou muitos gentios, alcançou muitas almas para o reino. Muitas vidas foram libertas do seu cativeiro, foram libertas do domínio que os prendia, e este homem foi de fato um homem chamado por Deus para anunciar a salvação. E meus amados, agora dentro do texto em que nós acabamos de ler, nós encontramos agora Saulo dentro de uma situação, dentro de um contexto, aonde ele está ali junto com Barnabé. E estava acontecendo uma reunião neste momento, e nesta reunião, aonde todos estavam ali em oração, jejum, naquele momento conectados com o céu, onde a presença do Senhor ali estava sendo manifestada, naquele momento, naquela reunião, aqueles irmãos que ali estavam, tomados pelo Espírito de Deus, agora debaixo da ordem do Senhor, eles agora são ungidos. Paulo e Barnabé são ungidos pelo Senhor para juntos seguir em um propósito, em uma missão específica. E é bem interessante, amados, que o texto nos mostra que depois de muitas orações, muitos jejuns, eles são ungidos e agora eles seguem para a sua missão. Eles vão em caminho, seguindo a missão, o propósito. E nós vamos vendo, meus amados, os lugares por onde esses dois irmãos passaram. Estes dois apóstolos enfrentaram grandes desafios nesta missão. Caminharam lado a lado. Eles estavam, meus amados, debaixo de uma unção. Eles estavam debaixo de uma autoridade. Eles estavam, sobretudo, na obediência, seguindo o comando do Senhor, seguindo o propósito, a missão
que a eles haviam sido entregue. E nós vemos, meus amados, por todos os caminhos por onde eles passaram, a glória de Deus manifestando, Jesus ali realizando obras extraordinárias, curando, trazendo aqueles que estavam dominados pela cegueira ainda de um falso entendimento, de um falso ensinamento, levando este povo a entender e a conhecer este Jesus que havia sido crucificado, ressuscitado, para nos quebrar do jugo da escravidão, para nos trazer a uma vida livre, a uma vida plena diante dele. E Deus foi abençoando grandemente, prosperando os caminhos destes dois homens, ungidos pelo Senhor. Note bem, eu quero deixar bem claro isso para você. Eles estavam debaixo desta unção. Eles foram conduzidos para esta missão, mas antes receberam uma unção, receberam uma direção. Eles estavam ali, debaixo desta graça do Senhor. Aleluias. E eles foram cumprindo passo a passo, seguindo passo a passo. Mais um detalhe, meus queridos, que quando eles saem para esta missão, João Marcos estava ali os acompanhando como auxiliadores. Ele estava apenas ao serviço deles, auxiliando-os no serviço. Mas esse João Marcos não seguiu com eles. Quando chegou em uma certa cidade chamada Panfilha, ali naquele lugar, eles se separam. João Marcos segue o seu caminho e Paulo e Barnabé segue a sua missão, segue o seu propósito, segue a direção que eles haviam recebido de Deus. A unção que havia sido ministrada sobre a vida deles. E agora, meus amados, depois de passado já bom tempo, depois de muito tempo que Paulo já havia passado em muitas cidades, ele e Barnabé, entrado em muitas cidades, realizado grandes obras, grandes feitos. Agora Paulo então chega para Barnabé e diz: olha, é bom que nós visitemos, voltemos aonde nós passamos, vamos ver como estão os nossos irmãos, vamos lá averiguar, vamos ver como eles estão, se eles ainda estão firmes na fé, se eles ainda estão ainda sendo levados naquilo que nós ensinamos. Vamos ver como estão as nossas ovelhas. É normal isso, né? Para um missionário, para aqueles que estão comissionados, para aqueles que estão debaixo dessa autoridade e desta unção, isso é normal. Você lança a semente, você deixa a semente, mas é mais do que certo, mais do que óbvio, é legítimo você agora voltar ao campo onde você lançou a semente para você ver do fruto. Não é assim que acontece com aqueles que semeiam a semente? O semeador, ele lança a sua semente na terra, ele deixa ali a terra fazer o seu serviço, produzir o fruto, mas ele sempre está ali olhando, observando se aquele fruto ele produziu, se ele brotou. E não é diferente na vida espiritual, não é diferente daqueles que são comissionados, não é diferente daqueles que têm a missão de semear. Então Paulo, ele estava dentro de uma lógica, ele estava dentro da direção do Espírito de Deus, ele estava dentro da visão de Deus. E ele então chama Barnabé: vamos voltar, vamos ver como estão nossos irmãos, por onde nós passamos, as igrejas aonde nós lançamos a semente, vamos ver como eles estão. Irmãos, fiquem bem atentos, porque o mistério aqui é muito forte, o que Deus quer desvendar conosco nesta noite. E ali então, naquele momento, meus queridos, até então, estava tudo muito amigável, tudo correndo, absolutamente tranquilo. O ministério dos dois ali, como nós estamos descrevendo e dando muita ênfase ao que a Bíblia nos mostrou no início da leitura, eles estavam ali debaixo da unção, da graça, debaixo de muitas orações, muitos jejuns, e Deus prosperou grandemente o ministério desses homens. E agora, quando Paulo, ele lança este convite para Barnabé, quando ele expõe essa necessidade de voltar para ver estes irmãos, irmãos, até então, tudo estava muito amigável, tudo estava muito transparente, muito tranquilo na vida daqueles dois homens. Mas, de repente, quando Paulo, ele traz essa sugestão, quando ele traz essa direção legítima, de repente, começa a haver um desentendimento. Porque naquele instante, Barnabé, ele então diz para Paulo: vamos levar João Marcos conosco.
E meus amados, fiquem bem atentos a isso. E logo Paulo aqui parafraseando o texto. Paulo, então, naquele momento, ele discorda com Barnabé. É como se ele estivesse aqui dizendo, eu aqui parafraseando para entendermos melhor o contexto e tudo que a Bíblia quer nos mostrar aqui neste texto, nessa palavra. Paulo, então, começa a dizer, Barnabé, não há como levarmos, por que vamos levá-lo conosco? Ele apartou de nós quando estávamos ainda no início, bem no início da nossa caminhada, bem no início do nosso ministério, ele nos deixou e ele seguiu o caminho. Não convém levar João Marcos conosco. Só, meus amados, que estava havendo uma divergência de pensamento, de ideia e de desejo ali. Paulo, cheio ali, tomado pela sabedoria de Deus, ele viu que não era viável que João Marcos caminhasse, que eles levassem João Marcos. Ao passo que Barnabé insistia, e com aquela divergência de entendimento, aquela divergência de visão, liga bem nisso, eles começam, meus queridos, uma discussão aflorada. A Bíblia diz, meus amados, que foi tão grave a discussão entre eles, que eles se separaram. Houve um racha, houve naquele momento uma ruptura na vida daqueles homens, daqueles dois apóstolos, daqueles dois missionários. Estavam debaixo de uma unção, estava debaixo de uma ordem, debaixo de uma unção depois de muitas orações e muitos jejuns. Não houve um entendimento, um estava na visão e o outro estava desfocado da visão. E começou a haver essa divergência e a discussão. E a Bíblia deixa bem clara que não foi apenas uma discussão leve. A Bíblia descreve como uma discussão grave, ao ponto de rachar, quebrar ali aquela aliança. Paulo, então, naquele momento, a Bíblia diz que Barnabé, ele segue aquilo que estava no seu coração. E o seu coração era o quê? Caminhar com João Marcos. O seu coração é levar João Marcos com ele. E Paulo manteve o seu posicionamento e ele volta para fazer aquilo que ele já havia proposto no seu coração, na direção do Espírito Santo. Mas naquele momento, mais adiante dos textos que nós não lemos, Deus então separa Silas para acompanhá-lo nesta missão. Mas bem, meus queridos, vamos agora entender o que na verdade o Espírito de Deus quer introduzir ao nosso coração com esta palavra. A primeira coisa, meus amados, que nós precisamos ficar muito atentos, muito ligados. A primeira coisa, meus queridos, é não sair debaixo da unção de Deus. Quando nós começamos a caminhar pela nossa direção, pelo desejo do nosso coração. Quando o nosso coração começa a tomar lugar nas nossas decisões, quando o nosso coração é ele quem dita o caminho, é ele quem direciona, que nos sinaliza o caminho a seguir, nós estamos, meus queridos, saindo da unção, da graça, da direção de Deus. E tem muitos, meus amados, que hoje estão vivendo, meus amados, tateando no escuro, porque saíram dessa direção de Deus. Estar debaixo desta unção, debaixo da direção de Deus, é estar na luz de Cristo, é estar sendo levado, conduzido pela nuvem de Deus. E quando nós deixamos o nosso coração nos levar, nós saímos da luz e começamos a andar nas trevas, porque nós só encontramos direção, nós só encontramos o caminho, nós só encontramos o norte quando nós andamos debaixo da unção de Deus, da direção de Deus. Se você, porventura, está tentando agir no seu ímpeto, nos seus achismos, nos seus conhecimentos, na sua lógica, na vontade do seu coração, eu te desafio nesta noite a voltar para este lugar e buscar do Senhor a unção, a direção para a sua vida.
E seguindo ainda, meus amados, outra coisa que o Espírito de Deus fala muito latente ao meu coração é acerca das alianças. Amados, isso é coisa tão séria, que muitas vezes nós levamos a nossa vida espiritual, nós caminhamos dentro de um contexto, meus amados, que nós não paramos para perceber da seriedade que é de uma aliança. Mas a aliança, amados, quando ela é feita no Senhor, aleluia, ambos andam na mesma linha, no mesmo pensamento. Não há, a Bíblia diz, amados, que não há como haver comunhão se os dois não estiverem de acordo. E naquele momento foi formada uma aliança uma aliança com aqueles dois apóstolos. Mas ali, meus amados, eles já não poderiam mais andar juntos, porque já não estava mais havendo acordo. E naquele momento, a aliança foi quebrada. E quantas alianças hoje estão quebradas? Porque você não caminhou em acordo um com o outro. Irmãos, a visão de um tem que ser a mesma visão do outro. Isso é no âmbito espiritual, é no âmbito financeiro, lá na sua empresa, em todos os aspectos e principalmente, meus queridos, quando se trata de vida, de ministério, de vida com Deus. Deus havia separado aqueles dois homens para uma missão específica. Era eles que Deus tinha escolhido. Mas muitas vezes, amados, nós queremos trazer para dentro do nosso contexto aqueles que Deus não chamou para estar conosco. E era este o alvo da discórdia, do desentendimento na vida daqueles dois. Deus separou os dois, mas um deles, mais precisamente Barnabé, ele quis trazer para o contexto, para trazer para junto, para estar com eles aquele que Deus não separou. Deus não separou João Marcos para caminhar com ele. João Marcos teve um período apenas como auxiliar, auxiliando-os naquela caminhada, mas foi só aquele ponto, aquele tempo. Irmãos, nós temos que entender outro ponto muito importante de você guardar no seu coração. Nós temos que entender, ter essa percepção até quando e até que hora é o meu momento de estar com A e com B. Até quando? E muitas vezes, amados, nós queremos continuar levando muitos, trazendo muitos, meus amados, que Deus não tem ali chamado, não tem acordo. Deus não colocou ali aquela pessoa com você nessa missão, neste propósito. Deus se separou, meus amados, para cada um, eita mistério, para cada um Deus tem aqueles separados. Eita glória! Deus tem separado aqueles que Ele separou para caminhar comigo. Deus tem aqueles que Ele separou para andar com você. Deus tem aqueles que Ele separou assim, individualmente. E nós temos que entender isso. Eu não posso trazer para o meu contexto espiritual, familiar, não importa, aqueles que Deus não trouxe. Agora, amados, eu vou abrir este leque. E vou entrar ainda mais nessa questão. Eu vou agora trazer também este assunto para algo, meus amados, que está nos preocupando nesses últimos tempos. Aqueles que você também tem trazido para dentro da sua casa, colocado debaixo do seu teto, assentado na sua mesa, quando Deus não te disse para fazer isso. Quantas alianças você está fazendo? Alianças que Deus não está aprovando. Alianças que Deus não te disse que Ele estava nisso. Mas você insiste, você quer, você insiste e você começa até a brigar com o Espírito de Deus. Porque é isso que o seu coração quer. E meus amados, quando a gente vê aqui a discussão, essa briga tão grave que ocorreu na vida desses dois homens, esse racha que aconteceu no ministério deles. Quantos ministérios hoje estão vivendo desta maneira? Quantos ministérios, meus queridos? Houve essa ruptura, houve esse racha. Porque saiu da unção de Deus, saiu da direção do Espírito. E deixou a direção do Espírito de Deus para trazer para dentro, para o altar, para a vida, aqueles que Deus não deu ordem para isso. Amados, isso me faz recordar quando naquela ocasião, lá na casa de Davi, quando houve aquela ruptura, aquele racha
na família de Davi. E quando ali, meus amados, aquele filho vai pedir conselho, os anciãos dando a ele a direção correta, mas ele não quis, ele foi buscar conselhos com seus amigos. E nós conhecemos bem a história e qual foi a ruína de Absalão. E meus amados, tem muitos hoje vivendo assim, tem muitos que não querem ouvir os conselhos de Deus. Tem muitos que querem chamar para si os seus próprios conselheiros. Você dá muito mais valor à opinião dos homens, ao que eles vão dizer, ao que eles vão te falar, ao que eles vão te sinalizar, do que aquilo que Deus está falando para você. Nós queremos muitas vezes, irmãos, ter a aprovação dos homens, e com isso, por querermos a aprovação dos homens, nós ignoramos a direção de Deus para submetermos a um jugo, e Deus não está naquele negócio. E muitos hoje estão, meus amados, vivendo situações aonde não conseguem sair, porque estão aprisionados debaixo de uma aliança que Deus não estava, ou de alianças que você fez com seu próprio coração. Talvez hoje você está dentro de um relacionamento, como eu disse, eu estou aqui abrindo leque. O Espírito de Deus está nos levando em todos os aspectos nesta leitura. Neste texto, a Bíblia está nos levando não só num aspecto ministerialmente falando, mas também no aspecto físico. Talvez você também está vivendo um relacionamento e você até está firmando uma aliança nesse seu relacionamento que Deus já deixou às claras para você que Ele não está aí. Mas você está brigando com Deus, você está brigando com o Espírito Santo, porque você quer trazer essa vida para junto de você. Você quer colocar essa vida com você. Você quer dividir a sua vida com essa vida. E Deus não tem isso, mas você quer e você briga com o Espírito de Deus. Talvez, quem sabe, você também, no seu chamado, no seu ministério, você tentou caminhar, mas sempre dando aquele jeitinho, tentando arrumar um jeitinho para A e B. Não, vamos deixá-lo aqui, vamos assim. Irmãos, cuidado, cuidado, cuidado. É loucura. Eu quero deixar isso bem claro para você, meus queridos. É loucura andar fora da visão de Deus. É insano caminhar longe da visão de Deus. Não importa, meus queridos, qual seja a opinião de A e B. Não nos importa o que vão pensar. Precisamos entender, meus amados, é a nossa vida com Deus, é a nossa conexão com Deus, é estar aonde Deus quer que estejamos, é estar com quem Deus quer que nós estejamos. Quantos passam pelo nosso caminho? São muitos que caminham conosco. São muitos que vão caminhando na estrada da vida conosco, mas nem todos estes que vão caminhando na estrada conosco são aqueles que Deus separou para fazer uma aliança conosco. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender, meus amados, quando é o tempo do fim, quando é o tempo de parar e quando é o tempo de despedir. Quando João Marcos ficou lá para trás, aquele era o tempo, acabou, era só ter ali. O papel de João Marcos era só até na cidade de Panfilha. Agora era somente aqueles dois. Não era ali mais, acabou. Mas agora Barnabé quer trazer de volta aquilo que ficou lá atrás, o que ficou lá no passado. Ele quer trazer de volta, ele quer colocar. Irmãos, toma cuidado com isso. O que ficou no passado fica. Segue no seu caminho, na visão e no propósito de Deus. Para de se importar com a opinião do homem. Se importa, se preocupa, dia após dia, todo instante da sua vida. Se preocupa, deixa o seu peito arder. Todos os momentos de preocupação, se você está ou não debaixo da unção, da graça, do comprometimento, da vontade do Senhor. Quantos convites que você olha e fala, meu Deus, é irrecusável. Mas, meus amados, mesmo sendo irrecusável aos teus olhos, aos nossos olhos, será que Deus está ali? Pastora, mas é para eu levar a palavra, a mensagem,
Pastora, mas é para eu estar orando? Sim, mas Deus te chamou para aquele combate? Deus te chamou para estar naquele lugar? Deus te chamou para subir naquele altar? Não, mas eu tenho que estar ali, as pessoas têm que me ver, têm que me conhecer, e nós vamos, irmãos, querendo buscar honra e glória para nós mesmos, e com isso nós vamos ofuscando a visão de Deus, o trabalhar de Deus, o propósito de Deus na nossa vida. Quantos convites eu já recebi ao longo da minha caminhada, convites, meus amados, que aos meus olhos era Deus purinho que estava naquele negócio. Mas quando eu dobrei o meu joelho, quando eu me coloquei diante do Senhor, Deus, este convite chegou e aos meus olhos parece ser do Senhor. Me fala se verdadeiramente o Senhor está neste convite. E quantas vezes o Senhor disse: filha, eu não estou neste negócio. Eu não estou. E eu me levantava dali da oração. E eu dizia: obrigada pelo convite. Obrigada pela honra. Mas não é de Deus que eu esteja. Irmãos, aprenda a caminhar na visão de Deus. Aprenda a viver na submissão do Espírito de Deus. Aprenda a discernir as alianças. Aprenda a discernir aqueles que são e aqueles que não são de Deus para caminhar com você. Caminhar não só no aspecto espiritual, eu volto a dizer, mas mesmo aí, na sua vida diária. Cuidado, meus queridos. No início deste culto, quando Deus dizia que estava quebrando fardos, quebrando pesos que está sobre os ombros, amados, mas quantos destes fardos, destes pesos, somos nós mesmos que trazemos para os nossos ombros? Porque nós trazemos para dentro de nós, nós colocamos dentro de um contexto aonde aquela pessoa não cabe. Não é para ser inimigo, não é isso. Não deturpe a palavra de Deus. Mas eu volto a dizer para você, Deus é quem sabe quem são aqueles que vai caminhar com você. Deus é quem sabe até quando eles vão caminhar. Também, amados, temos que entender isso. Quem sabe o tempo já encerrou, mas você insiste. O tempo já findou, mas você insiste. E daqui a pouco começa a haver uma guerra, começa a haver uma batalha espiritual, por causa da sua resistência, por causa da sua teimosia. E você começa a entrar em combates, em guerras, que Deus quer te livrar. Mas a sua desobediência, de querer insistir com aquilo que Deus já não quer mais. Isso me faz lembrar de Samuel, quando Deus já havia tirado o trono de Saul. Deus já havia rejeitado Saul, e Samuel ali chorando ainda pela vida de Saul. Deus então fala com Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? E aqui, parafraseando, meus amados, é como se Deus estivesse dizendo: Samuel, o tempo de Saul acabou. Quando é que você vai entender, Samuel, que a história entre você e Saul acabou a história, eu acabei, eu anulei, agora é outro propósito, é outro caminho. Igreja, entenda os propósitos de Deus na sua vida. Rabá, suricanto de cantorébias. Aos ciclos, Deus vai nos conduzindo em ciclos. Ele abre um ciclo e depois ele fecha e vai abrindo outros, e assim vai acontecendo. Aqueles que vieram um dia no seu caminho, vai ficando, e Deus vai trazendo outros, e a vida vai seguindo, e nós temos que ir entendendo, amados, em onde, em que contexto, em que lugar deste caminhar, dessa história, em que mover deste Espírito de Deus estão inseridos aqueles que Ele separou para estar comigo. Temos que entender isso, igreja. Outro exemplo da Bíblia que vale ressaltar, e eu já estou encerrando, também Abraão e Ló, o seu sobrinho. Quando Deus tira Abraão, Deus fala que iria tirá-lo para ele sair do meio da sua parentela. A Bíblia diz que ele sai levando também consigo o seu sobrinho Ló. E Ló vai caminhando com Abraão, vai seguindo com Abraão. Deus permitiu Ló ali, no início da história de Abraão. Ló vai caminhando ali, mas chegou num ponto, chegou numa hora, que Deus cria uma circunstância, que começa a haver agora uma desavença, um desentendimento entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque ambos tinham tanto gado,
que não estava comportando, a terra não estava comportando. E começou a ter briga entre os pastores. Deus criou essa circunstância para separar Ló de Abraão. Porque a promessa era para Abraão e aquele que viria do ventre da sua esposa Sara. Amados, temos que entender os propósitos de Deus. Nós temos que caminhar no propósito de Deus, não segundo o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, para de andar segundo o seu coração. Começa a caminhar dentro do propósito de Deus. Todo aquele que caminha debaixo do propósito de Deus, da direção de Deus, são bem-aventurados no seu caminhar. Ao contrário daqueles que caminham segundo os seus corações, estão sempre tateando, caminhando em trevas, sem luz, sem direção. E Deus nos traz nesta noite esta palavra de advertência, para abrir, meus amados, o nosso olhar espiritual, a nossa mente, tirar a trava dos nossos olhos. Voltando ao texto, Paulo estava ali, meus amados, na visão. Ele estava focado no propósito, ele estava focado no chamado, na missão. Quando ele lança aquela palavra para Barnabé, ele estava tão focado que ele agora vai voltar no caminho onde ele semeou, como eu descrevi aqui, para ver como estava a semeadura que ele havia semeado juntamente com Barnabé. Mas, amados, olha o que acontece. Cuidado, meus amados, que é isso que o diabo quer fazer das nossas vidas. O diabo, ele quer rachar aquilo que Deus tem colocado em nós. Ele quer embaraçar os nossos caminhos. Ele quer, meus amados, nos desviar do foco, do propósito. E concluindo aqui, já encerrando, Paulo manteve na sua posição. E a Bíblia diz que Barnabé, ele se separou de Paulo. Ele preferiu quebrar a aliança que foi feita. Ele preferiu deixar o seu companheiro de combate, o seu companheiro de missão, para seguir outro caminho com aquele que Deus não havia chamado. Posteriormente, nós vamos encontrar João Marcos inserido na história junto com os apóstolos. Mas aqui especificamente, não era o momento. Amados, cuidado, talvez ainda não é o seu momento. E você está querendo arrombar a porta. Quando é o momento de Deus, ouça isso. Quando é o momento de Deus, quando chega o momento de Deus, as portas se escancaram diante dos nossos olhos. E tem muitos querendo arrombar a porta. Cuidado, cuidado. Não leve, não traga, não faça aliança com aqueles que Deus não te deu direção para isto. Que você possa receber esta palavra do Espírito Santo de Deus. Que tenhamos, meus amados, essa sensibilidade do Espírito para entendermos o propósito de Deus, o chamado de Deus, onde estarmos e com quem estarmos. Ainda que você esteja que caminhar sozinho, como João Batista, lá no deserto, voz do que clama no deserto. Segue sozinho, se assim aprouve ao Senhor. Mas não traga para o seu contexto ninguém, se Deus não te ordenou. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Soberano Deus e eterno Pai, obrigada, Jesus, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque mais uma noite o Senhor nos alimenta, o Senhor nos adverte, o Senhor nos traz, Pai, a tua revelação. Que a tua palavra, Senhor, possa agora encontrar guarida em nossos corações. Completa, Senhor. Completa, Jesus. Somente o Senhor tem poder para completá-la em cada coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.